Então, talvez, será que esse adolescente, né, devido aos problemas emocionais, ele não consegue ter força para manter a disciplina diária para lutar contra a obesidade? Então, às vezes, não é preguiça, não é ser vergonhice. É sem isso? vergonhice. É que realmente ele não consegue ter a força para manter. Então, vai ter que ter muito apoio, inclusive médico e psicólogo, com medicamento para ajudar. Outra questão aqui, até corroborando essa fala do Dr. Esmeraldino, em casos, situações como essa, Ana, como ajudar, né? Você mencionou aqui daí na outra caixinha que ele acaba desanimando quando não vê resultado. E aí a gente precisa, eu vou falar da parte comportamental e depois perguntar essa questão hormonal para o Dr. Roberto. Mas vamos lá. Como eu atendo um paciente no consultório que precisa eliminar peso? A primeira coisa, quando a gente começa e não tem o resultado imediato ou o resultado esperado, automaticamente o desânimo vai bater e é mais fácil desistir, né, lidar com a decepção, do que continuar tentando, passando fome e tudo mais. Com certeza, o nosso cérebro, ele tenta poupar a gente de decepção. Então, ele pensa, se não deu certo, nem continua porque vai dar ruim, então já para agora que é melhor. Vamos lidar aqui com a decepção de permanecer nesse peso. Como eu faço, Ana, no consultório? Eu fraciono. Eu atendi uma adolescente e adolescente tem muito disso. Se ele não estiver realmente comprometido, não tem como, não vamos ter resultado. Eu atendi um adolescente que precisava eliminar 64 quilos. Quando eu fiz a conta, eu pensei, coisa, né? É muita coisa. Precisava perder um adulto. Uma adolescente de 15 anos, 14, 15 anos, bem baixinha, então 1,50 m, era muita coisa. Como que você vai falar para um adolescente que ele precisa eliminar 64 quilos? O que ele vai dizer? É mais fácil eu comer do que eliminar 64 quilos. Mas aí o pulo do gato e o segredo está você fracionar esse peso. Eu peguei os 64 quilos, dividimos por 12, que são 12 meses. Faz ali uma estimativa, por exemplo, se ele levou 15 anos para estar com aquele peso, ele não vai eliminar tudo em 2, 3 meses. É impossível. É que as pessoas pensam a curto prazo. A curto prazo. Né? E você ficou obeso a médio e longo prazo. Isso está falando, Exatamente. Né? Então vamos lá. E aí, o que tu fizeste? Aí divide por 12 meses, né? Deixa até eu fazer aqui. Porque isso que está fazendo estimula a pessoa, ela vê que é possível. Exato. Só que tem que pensar a longo prazo. Vai dar 5,3 kg por mês. Não é muito, mas ainda assim, 5 quilos é um pacote de arroz. No início é fácil, mas depois aí diminui. Você pega esses 5,3 kg e divide por 4, que são 4 semanas no mês. Vai dar 1,3 kg. Opa, 1,3 kg já é mais agradável. O cérebro já não vai te bloquear, porque o cérebro ele tenta fazer você poupar energia, não desperdiçar energia à toa. Aí, mesmo assim, você pega esse 1,3 kg divide por 7. E divide por 7 dias da semana. Dá 190 gramas por dia. Aí a pergunta não é o que você pode fazer para eliminar 190 gramas por dia. Você faz a pergunta diferente. Dentro de tudo que você faz, o que você poderia fazer diferente que conseguisse no final do dia 190 gramas a menos? Aí, por exemplo, a minha adolescente, meu case aqui, a minha adolescente, ela comia no lanchinho da escola 2 coxinhas e 2 latas de coca. Que acaba comendo bastante. Bastante. Como eu falei, uma dieta hipercalórica. E eu perguntei para ela, o que você pode fazer que no final do dia a gente conseguiu aí eliminar 190 gramas dela? Eu pensei, ela vai tirar as coxinhas e a coca. Ela só tirou uma coxinha e uma coca. E ela não passou por uma nutricionista? Já tinha passado por tudo, mas era a mesma coisa. Começava e não tinha resultado e ela desistia. Porque quem é que vai permanecer... Tem que ter muita persistência. Quem é que vai permanecer com algo que não dá resultado? É frustrante, a gente vai desistir. Então, o objetivo é manter o adolescente engajado. Com esses 190 gramas por dia, se tornou possível. Aí ela veio na segunda semana
e tinha conseguido eliminar 350 gramas, muito mais do que as 190 ali por dia que ela precisava. Aí ela se empolgou e decidiu parar de comer as 2 coxinhas por dia, o refrigerante, e começou a levar um lanchinho saudável. A dona da cantina não gostou. Provavelmente não. Ela começou a levar um lanche saudável de casa, substituir por frutas. Na sequência, ela foi daí aliando o exercício físico, resumindo a história. Passou alguns meses, 7, 8 meses, eu encontrei ela no shopping, quase não a reconheci, ela já tinha eliminado quase todo o peso que a gente programou para um ano. Então, o segredo é você diluir e fazer de forma que o cérebro não bloqueie você, né? Outra dica, eu vou deixar depois o link aqui embaixo, o Wellington vai colocar o link de um vídeo aqui, como eliminar vícios, uma técnica de neuroassociação, para você não ter hábitos que vão ao contrário do que a gente quer. Por exemplo, comer doce em excesso, né? Tomar refrigerante, alimentos processados, salgadinho, tudo que é mais prático e mais fácil. Como a gente eliminar esses vícios comportamentais. E fora isso, que aí eu acho que é uma questão para o Dr. Roberto Smerodino responder. Nós precisamos entender que isso tudo é comportamental, mas só isso adianta? Não. Por que, Dr. Roberto Smerodino, alguns pacientes, por exemplo, todos nós conhecemos alguém que é magro de ruim, que a gente fala, come e não engorda, e outras pessoas comem um pouquinho. Eu, por exemplo, eu como pouco, quantidade pequena. Se eu comer como o meu irmão, por exemplo, eu vou ter 10 vezes mais o peso que eu tenho. Né? O metabolismo das pessoas é diferente? Hormonalmente, existe essa diferença, doutora? Pessoas que metabolizam de maneira diferente? Bem, a primeira coisa, só para lembrar, sobre obesidade, como ali foi o caso do filho da Ana, sempre vai ter que se investigar doenças também. Então, quando a pessoa é muito assim, é obesa, né? Não vou nem falar de sobrepeso, obesa e não consegue emagrecer, não consegue, também vai ter que passar, claro, por uma avaliação médica, tem que ver algumas coisas, né? Desde, às vezes, falar do homem, né? Testosterona, tireoide, entre outras coisas, tá? Então, pode ser um problema metabólico também. Que a gente falou, é uma causa multifatorial, né? Então, a pessoa, ou o médico que trata a obesidade, ele tem que pensar em várias causas. Mas se a pessoa, no início, quer começar a tratar, como você falou ali dessa moça, no mínimo passar numa nutricionista, ela já tinha passado. Quando eu falo nutricionista, uma boa nutricionista, né? Porque tem algumas que fazem uma dieta que é inacessível, né? Então, e claro, pai e mãe continuar sempre motivando essa pessoa. Sobre pessoa, também tenho conhecidos e amigos que comem e bebem um monte e não ganham magros. Peso. Aí eu acho, só pode ser a parte genética que fala mais alto, tá? Aí não é o hábito de vida que fala mais alto, é a parte genética dele. Até prova o contrário, que a gente chama, é que ele tem um metabolismo aumentado, né? Se você comer na mesma quantidade que essa pessoa, você vai ganhar no mínimo alguns quilos por semana. E essa pessoa come e não, coisas, vamos dizer, até vamos dizer, não tão saudáveis às vezes e não ganha peso, né? Então existem essas pessoas, não é a maioria que come mais do que o normal ganha peso, tá? A maioria ganha peso, mas existe uma porcentagem, eu diria que é 20% ou 30%. Privilegiada. Aí tem alguns até que comem e são muito magros. Aí tem alguns que são frustrados, que não conseguem ganhar um pouco de peso. Também tem os dois lados, né? Mas com certeza todos nós já vimos na fila do restaurante a pessoa magérrima com aquele prato, né, transbordando, e a gente pensa, meu Deus, para onde vai toda essa comida, né? Edna, eu quero falar uma coisa legal para você. Alguns índices, algumas estatísticas, tá? Eu estava vendo hoje, isso são dados de 2023. No Brasil, 60% das pessoas estão acima do peso. 6 a cada 10. Isso é uma epidemia. Quando eu falo 60%, é sobrepeso e obeso. Então, 60% equivale a mais ou menos 100
milhões de pessoas, tá? Só que vamos dizer, dessas pessoas, desses 60%, ou da população, estão 60%, ok. 24% da população é obesa. É muita coisa. Então, tipo assim, 24 é obesa. E obesa e sobrepeso, no total dá 60. Mas 24 é bastante. A gente vive uma epidemia. Aí eu fui ver, né, quais os países mais obesos do mundo, né? Claro, todo mundo sabe, quem está acostumado a ver isso, existem umas ilhas, chama-se Tonga e Samoa Americana, né? Elas são ilhas, são bases de estudo científico, onde grande parte da população é obesa. Agora vamos falar sobre obesidade, não vou nem falar sobre sobrepeso. É 60% da população. Nossa, né? Muita coisa. É obeso. Aí, nesse caso aqui dessas ilhas, entram duas coisas: genética e alimentação errada. Tá? Diz que o Big Mac nunca vendeu tanto quanto nessas ilhas. Ah, é? O fast food reina. Agora, tirando essas ilhas, vamos para os países normais, vamos dizer. Estados Unidos, obeso, 36%. Me chamou a atenção que o segundo é a Arábia Saudita. Nossa. Para mim também me chama a atenção. 35%. Praticamente igual aos Estados Unidos. Estados Unidos 36%, Arábia Saudita 35%. Turquia e México, 32% da população. Reino Unido, 21%. Brasil, 25%. Então, aqui nós estamos falando de pessoas obesas. Uhum. Se nós vamos falar de sobrepeso, é que eu falei. Aí pega o Brasil, 25% obeso, ou 24%, e acima do peso, 60%. Então, esses países aqui também, por exemplo, nos Estados Unidos, se está 36% obeso, sobrepeso deve chegar a 65%, 70%. Uhum. Né? Então, a gente vê que realmente é uma quantidade bastante grande e que vai ter que ter, assim, vamos dizer, programas para ajudar essas pessoas, porque a gente falou que traz consequências para a saúde, e com o envelhecimento vai piorando a qualidade de vida dessas pessoas. Infelizmente, nós não temos políticas públicas que olhem para isso. Né? A gente pode falar aqui do nosso município, por exemplo, não sei a nível estadual, mas a nível municipal, nós temos até cirurgia bariátrica pelo SUS, mas ainda naquele sistema antigo. Não está, desde 2015 já é aprovado pela OMS, já é lei que seja as cirurgias bariátricas feitas de maneira mais moderna, né? Através de vídeo. Por vídeo, mas, no entanto, não temos essa qualificação agora, ainda pelo SUS. As bariátricas é para o obeso mórbido, né? Estava vendo, daí grau sobre 3. Tratamento, é o grau 3. E o grau 3 também que não conseguiu perder peso junto com os outros porque, tratamentos. Assim, o que vai? Vamos dizer, primeira coisa importante, reeducação alimentar. Tá? 2, exercícios. Se puder, até com orientação de um profissional, né? Porque não adianta sair fazendo exercício sozinho, que pode lesionar mais do que ajudar. 3, olha que interessante, que você que é psicanalista, cuidado mental, psicológico. Então, isso em ordem de importância. E 4, medicamentos. 5, cirurgia. Então, alimentar, exercícios, cuidado mental, psicológico, medicamentos e cirurgia. Toda obesidade que não tratada, ela vai desencadear outras doenças. E até uma das perguntas que a gente recebeu aqui, quais são as doenças associadas à obesidade? Ou seja, quais as doenças que podem surgir em decorrência da obesidade? E aí também, essa parte eu acho que é muito importante. Inclusive, nós vamos depois linkar também aqui embaixo os vídeos que nós fizemos anteriores falando sobre esse tema, mas uma questão muito importante. Você conhece alguém idoso, acima dos 80 anos, que seja obeso grau 3, mórbido, né? Não. Ou já está... É mais difícil. Pelo menos que tenha mobilidade, que esteja saudável. Com certeza não. E se conhecer
é muito pouco. A maioria já porque faleceu. a maioria acaba morrendo em decorrência dessas doenças. Então, doutor, quais as doenças associadas à obesidade que podem surgir? As principais e que trazem grande complicação para o organismo, primeiro, a hipertensão, a pressão alta, né? A maioria das pessoas obesas vão ter pressão alta, então elas vão ter que cuidar muito bem da pressão alta. 2, diabetes, né? Que também é uma quantidade grande que vai ter que controlar o diabetes. 3, problemas cardíacos. As pessoas obesas que têm mais pressão alta, que têm mais diabetes, que vão ter mais colesterol e triglicerídeos altos, vão infartar muito mais. 4, vão ter muito mais derrame, AVC. 5, problemas osteoarticulares. O que a gente vê, Edna, no consultório, de pessoas obesas com problemas nos joelhos muito sério, problemas na coluna muito sério, com dificuldade para caminhar, é imenso. E diria ainda um grande problemaço que a gente não pode esquecer é as doenças emocionais. Esse negócio de falar que o gordinho é feliz, eu vou te ser sincero, eu não era feliz quando eu era gordinho. Não. Né? E por falar nisso, vamos dizer que é a romantização da obesidade, né? Nós temos, e até vou mencionar aqui 2 casos bem famosos, recentes, que nós tivemos. Jojo Todinho, que sempre fez essa romantização, eu vou usar esse termo, né? Sempre falou e defendeu, e aqui não tem nada a ver com a gordofobia. Eu estou falando de defender o estar obeso, né? Ela sempre falou, porque eu sou obesa e me amo. Você pegou ela porque ela é uma pessoa conhecida, sim, né? São formadores de opinião, né? Então a gente... É bom ser obeso. Que é lindo, que é maravilhoso, que um obeso pode ser feliz. Claro que sim, é uma pessoa como qualquer uma outra. Outra blogueira que nós temos, que falou muito sobre isso, que inclusive se meteu em altas encrencas e brigava publicamente, processos rolando, Thaís Carla. Fazem 3 semanas que ela fez a cirurgia bariátrica. A Jojo Todinho já está... magra, magérrima, já fez todas as cirurgias corretivas, e as duas, agora, depois de um tempo, e a Jojo Todinho tem 20 e poucos anos, é extremamente jovem, a Thaís Carla também. O que as duas têm em comum? Né? Qual a diferença? Ambas eram blogueiras, ambas formadoras de opinião, ambas defendiam o estar acima do peso, né? Thaís Carla mesmo dizia que ela era extremamente feliz assim, que ela não se imaginava diferente. Na verdade, jovens. Pergunta se elas querem voltar a ser obesas. É claro que não, tanto que fizeram a cirurgia. E aí, qual a justificativa, digamos, né, que elas colocaram, e nem precisaria, porque eu acho que não precisa, é uma questão óbvia. Qualquer pessoa que tenha a oportunidade de emagrecer, por que não vai fazê-lo? E nem que for pela questão saúde, né, que é o principal, não digo nem pela estética. Ambas. Né? Eu vou dar um exemplo, quer ver? Acabaste de dar esses 2 exemplos de pessoas conhecidas, né? Vou pegar o meu exemplo. Né? Acabei chegando ao estado maior, N motivos. Vou dar um exemplo, para... botar um sapato, a meia, era quase impossível. Sapato eu já não comprava mais com cadarço, eu comprava já sapato sem cadarço. Para né? facilitar. Para subir um lance de um lance de escada, era quase impossível, você tinha que subir de elevador um andar. E assim vai. Então, a pessoa que é obesa, nós estamos falando obeso grau 2, grau 3, né? Não é nem sobrepeso, nem obeso grau 1. Quer ver uma coisa? Você vai sentar, muitas vezes, numa poltrona, e quando eu ia viajar de avião para um congresso, mal cabia na poltrona. Tinha que pedir uma extensão do cinto de segurança ali, né? Uhum. Se você, claro, vai num ônibus, se você vai num cinema, se você vai... Fala de um obeso agora qualquer, em qualquer lugar, vai comprar roupa. Agora está começando mais, porque nos Estados Unidos já tinha muito tempo, mas aqui no Brasil, bem que só tinha roupa cor feia, era lá num cantinho da loja. Comprava, né? o que servisse. Tu passasse por isso Sim, também? Sim, muito. Só usava preto e cinza, porque a maioria das roupas eram assim, então, era o que tinha. Então, a romantização da obesidade, no fundo, eu acho que a pessoa quer se auto-enganar ela mesmo
para dizer que ela é feliz assim, tá tudo bem assim.